Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. O tema de hoje, o que é o Espiritismo, é o tema que nós escolhemos para iniciar essa série de programas em que nós vamos discutir a doutrina espírita dentro desse aspecto, ela nas nossas vidas, ela no nosso dia a dia. Mas, para que nós possamos discutir um pouco o Espiritismo, é importante que nós façamos uma análise do que vem a ser efetivamente o Espiritismo. Seria mais uma religião? Para quando alguém me pergunta qual a sua religião? Eu sou espírita? Seria uma filosofia de vida? Ou quem sabe um estudo experimental de comunicação com os espíritos? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. E para que nós pudéssemos começar a falar sobre o que seria essa doutrina espírita, nós vamos voltar a 2000 anos atrás, na época de Jesus. Sim, nós vamos lembrar que o nosso querido mestre veio ao planeta Terra para nos trazer a boa nova, nos trazer uma infinidade de ensinamentos esse que uma vez um amigo meu disse assim: você sabe para que serve o Evangelho? Eu falei, não, serve para a gente se machucar menos. Eu achei muito interessante. Mas então, o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás esses ensinos, essas parábolas e tudo mais. Só que, naquela época, veja bem, 2000 anos atrás, o que nós tínhamos de conhecimento científico, o que nós tínhamos de desenvolvimento cognitivo, era muito pequeno. Então, o mestre, ele não tinha como passar para a humanidade, naquele momento, certos conceitos bastante delicados. E ele proferiu uma frase: eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, que vai repetir tudo o que eu disse, mais algumas coisas, que no momento vocês não têm condições de entender. Pois é, no começo, o cristianismo, a Boa Nova, foi muito combatida. No século IV, justamente o imperador Constantino, ele se virou para o cristianismo, mas ele tinha dificuldades de, vamos dizer assim, colocar esse cristianismo em toda a sua amplitude, em função de toda a estrutura religiosa que Roma já trazia. Então acaba sendo criado algo intermediário, por assim dizer, que veio se chamar Igreja Apostólica Romana, a Católica Apostólica Romana. Pois bem, e nós ficamos com o cristianismo de uma certa forma controlado, de uma certa forma tolhido de uma série de contextos mais profundos. Vou dar um exemplo. No começo da era cristã, a reencarnação era fato, era algo normal. Houve um momento, por questões políticas, filosóficas, que não vamos entrar no mérito agora, em que se retirou a reencarnação das bases do cristianismo, ou seja, do catolicismo naquela época. Não estamos com isso aqui querendo menosprezar nenhuma religião, de forma alguma, mas a doutrina espírita, ela vai vir num outro momento, lá no século XIX, no momento em que as pessoas já estavam em condições, seja ela condições cognitivas, científicas, de entender um pouco mais. E é justamente nesse momento que vai aparecer uma doutrina formal. Por que uma doutrina formal?
Porque em próximos programas nós vamos falar sobre mediunidade, vamos fazer umas reflexões sobre Deus e vamos ver que a maioria dos conceitos que a doutrina espírita carrega, explica, ensina, já foi devidamente trabalhado no passado. Só que houve, no século XIX, uma palavra muito importante chamada codificação da doutrina espírita. Criou-se uma estrutura para isso. Pois bem, então, olha só, nós vamos evoluindo século IV, V, século XII, quando aparece o nosso querido Francisco de Assis, onde Jesus lhe sopra, dizendo: Francisco, reconstrua a minha igreja. Nós vamos ter uma infinidade de espíritos de alta envergadura que em vários momentos estiveram aqui no planeta Terra para procurar restaurar a Boa Nova em toda a sua origem, em toda a sua estrutura. Mas tudo bem. O contexto dos ensinos de Jesus não ficaram perdidos, pois estavam por trás das bem-aventuranças e das parábolas. Só que, no século XIX, foi realmente a época da Revolução Industrial. Nesse momento, a humanidade começa a fugir um pouco dos contextos religiosos, pois a religião, então, era 100% baseada na fé e numa aceitação, e o sistema científico, por assim dizer, necessita de um contexto de raciocínio. E aí o que vai acontecer? Começa a ter um efeito colateral chamado materialismo. Então, o século XIX foi, se nós fizermos um estudo histórico, um século extremamente importante para o momento que nós vivemos. As grandes descobertas científicas da eletricidade, do magnetismo, dos primeiros contextos, até da própria física quântica e tudo mais, vai aparecer no finalzinho do século XIX. Os princípios matemáticos para a criação dos computadores que nós temos hoje foi trabalhado por Boole no final do século XIX. Pois é, exatamente nesse momento que estava borbulhando, os espíritos, agora nós vamos partir do princípio de que existem espíritos. Nós estamos partindo do princípio de que somos seres eternos. Os espíritos começam na Europa, nos Estados Unidos, a se manifestar. Essa manifestação gerava o quê? Gerava pura e simplesmente uma coisa voltada para o teatro, para o circo, um contexto de shows. Tanto que o professor Hippolyte Denisard Rivail, ele não, no começo, quando foi convidado a participar de uma sessão dessa de espiritualidade, ele não concordou. Olha só, nós estamos falando dos primórdios da doutrina espírita. Não entramos ainda nem no que realmente ela seja, o que é a doutrina espírita, mas como ela vai começar num aparecimento de comunicações espirituais em tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado vai aparecer essas comunicações. E aí, o professor Hippolyte Denisard Rivail, desculpe se minha pronúncia não está muito correta do francês, ele começou a questionar. No começo ele não queria, mas ele começou a questionar e acabou absorvendo esse momento da humanidade. E ele percebeu que estava de frente de uma ciência experimental.
uma ciência que vai estudar essas inteligências extracorpóreas, que depois ele, através dos amigos da espiritualidade, adotam o nome de espíritos. Então, veja que coisa interessante. Ele começa a perceber que ele está de frente a uma ciência experimental, pois, para quem não está muito acostumado com esse contexto, como é que as coisas aconteciam naquela época? Uma mesinha redonda, todo mundo sentava, davam-se as mãos, reduzia-se a luz no caso de vela, né? Que a luz naquela época ainda era um assunto de laboratório, reduzia-se a luz das velas, ficava na penumbra, e aí tinha sempre alguém naquele ambiente que tinha um dom estranho, falava coisas estranhas. E esse dom que essa pessoa tinha, Kardec depois vem chamar de médiums. Pois é, e ele começa a fazer perguntas para essa inteligência. E ora essas respostas eram profundas, com muito conhecimento, ora eram respostas fúteis, sem nenhum conteúdo. E ele começa a ir a fundo nisso. Quando ele se dá conta, ele está de frente de uma nova descoberta. Ele está exatamente num momento em que o mundo precisava, que é uma transformação. O início da transformação planetária, que nós vamos falar mais lá na frente. Pois é, nesse momento, nós começamos a perceber que essa doutrina espírita, essa ciência experimental, ela estava carregada de um contexto moral. Kardec percebeu que ele estava de frente de uma filosofia de vida. Por quê? Porque nós não morremos. A nossa vida termina e começa outra. Nós já tivemos tantas vidas e tantas ainda vamos ter. Ele começa a perceber, então, que essa ciência experimental de conversar com inteligências que você não tem como controlá-las, elas vão aparecer, elas vão se pronunciar dentro de uma série de aspectos, mas ele também percebe há uma filosofia, como acabamos de dizer. E na medida em que ele foi se aprofundando, em função das mensagens que estavam sendo recebidas, e ele também recebeu de vários pontos da Europa textos. Às vezes ele fazia uma pergunta para um espírito: por que acontece isso, isso, isso? E aquele que nós chamamos de médium dava uma comunicação e dava uma resposta. Às vezes era uma resposta sem muita profundidade. Passados uns dias, ele recebia pelo correio uma resposta mais profunda, com maior envergadura. E essas respostas tinham um cunho moral profundo. E esse cunho moral estava profundamente ligado aos ensinos de Jesus. Foi nesse momento que ele percebeu que ele tinha em suas mãos uma ciência experimental, uma filosofia de vida e uma religião. Uma religião baseada nos ensinos de Jesus. Isso foi caminhando e ele recebe algumas comunicações de um conjunto de espíritos que se intitulam Espírito de Verdade. E esse conjunto de espíritos está lá no Livro dos Espíritos, logo na primeira página, onde os espíritos dizem para ele: estamos entregando isto aqui para você divulgar para o mundo. Você quer fazer esse trabalho? Ele aceita esse trabalho e sabia, pois ele foi informado que seria um trabalho árduo.
E aí começa-se a doutrina espírita, que é uma ciência experimental, repito mais uma vez. Por que eu estou insistindo tanto nessa ciência experimental? Porque justamente Kardec o tempo inteiro, se vocês pegarem um conjunto de revistas chamado Revista Espírita, vocês vão ver uma infinidade de vezes ele dizendo que ciência e religião podem e devem andar de mãos juntas. Uma completa a outra. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina, é uma ciência experimental porque ela trabalha com uma ferramenta chamada médium. Dia virá que nós vamos conseguir falar com os espíritos usando provavelmente instrumentos eletrônicos. Há uma tentativa de se fazer instrumentação eletrônica para o contato com os amigos da espiritualidade, mas ainda está muito incipiente, muito pequeno ainda. Ainda a ferramenta que a ciência espírita tem para trabalhar são os médiums. A filosofia espírita, ela vai se basear num dos pontos mais importantes da doutrina, que é justamente a lei de causa e efeito. O que nós vamos colher é exatamente o que nós vamos semear. Aí vem uma passagem de Jesus. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há o que se fazer. Nós temos, então, uma filosofia baseada nas nossas ações, no resultado da nossa vida. E, por fim, a religião espírita, que Kardec nunca gostava muito de chamar o espiritismo de religião, mas de uma doutrina moral baseada nos ensinos de Jesus, para que não ficasse caracterizado a criação de mais uma religião. E nessa hora, ele percebe a palavra de Jesus que disse: eu vos enviarei o Consolador, que vai esclarecer tudo aquilo que eu já disse e outras coisas que vocês não têm condições de entender. Isso é uma verdade. Por que uma verdade? Porque como é que Jesus ia falar há 2000 anos atrás para as pessoas com tão pouco desenvolvimento cognitivo, de planetas habitados? Ele dizia: na casa de meu pai tem muitas moradas. Fica bastante complicado. Como fica complicado ele falar de reencarnação, mas ele disse: em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderá ver o reino dos céus. Né? O reino dos céus, as pessoas sempre, até hoje, muitas pessoas, quando escutam a palavra reino dos céus, têm uma ideia de que é um lugar geográfico, né? Um lugar aonde eu vou depois da morte. E o Espiritismo vem nos mostrar que, em primeiro lugar, o reino dos céus é dentro de nós. É uma construção que cada um de nós vai, passo a passo, encarnação por encarnação, construindo. Por isso que o que é o Espiritismo é um conjunto de ciência, filosofia e religião. Ciência baseada na possibilidade de nós conversarmos com quem já partiu, ciência que estuda os mecanismos das energias, dos fluidos, uma filosofia que se baseia na lei de causa e efeito, na continuidade da vida e suas consequências, e numa religião. Sim, numa religião baseada 100% nos ensinos do Mestre Jesus, na possibilidade de que nós, evoluindo, poderemos chegar ao Cristo, pois ele mesmo disse: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Por isso, o nosso bate-papo de hoje, ele foi para conversarmos, darmos uma pequena introdução do que vem a ser o Espiritismo. Quem quiser ir mais a fundo, o próprio Kardec escreveu um livro com o título do nosso bate-papo de hoje: O que é o Espiritismo?
ele logo depois lança um outro livro chamado O Principiante Espírita. E logo em seguida, nós podemos estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro mais complexo. Um historiador, um pesquisador americano, ao terminar de ler o Livro dos Espíritos, muito interessante isso, me foge agora o nome dele, ele disse assim: eu não concordo com quase nada que está escrito nesse livro, mas da primeira pergunta à última e da primeira resposta à última, ele é 100%, como é que eu vou usar a palavra? Ele é 100%, ele não foge, ele está 100% bem organizado, ele não se trai em momento nenhum. Está me fugindo a palavra correta que eu deveria usar e que ele usou na análise dele. O livro não entra em conflitos em momento nenhum, né? E aí você pode continuar seguindo, ler o Livro dos Médiuns, ler a Gênese, Céu e Inferno, mostrando a justiça divina, ou seja, a filosofia espírita. O professor Herculano Pires disse assim uma vez, para eu encerrar, ele disse: quando você tiver uma dúvida muito profunda com relação à doutrina, quando você tiver num caminho que você não sabe se vai para cá ou para lá, através de um conceito doutrinário, vá às obras da codificação. Ali você tem o contexto correto e certo, porque aquilo tudo não é de Kardec. Aquilo foi enviado pelos espíritos e o Kardec fez um trabalho magnífico de codificar aquilo tudo, transformar aquilo tudo em alguns livros. E é isso. Nosso pequeno bate-papo de hoje sobre o que vem a ser Espiritismo. Muito obrigado e até a próxima. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.